Durante a guerra, saiu da guerra e veio para o Brasil, tendo em vista que estourou o movimento bolchevista, hoje conhecido como movimento comunista, mas na época era bolchevismo. Nós saímos em fim de novembro, provavelmente, sabe? Então já tinha 1 metro de neve. E isto que eu lamento mais do que nada, de não ter gravado essa cena, nós viajando de trenó para a cidade para pegar o trem. Porque na estação eu me lembro, um vidro na porta, sabe, todo embaçado. Aí alguém lá de fora passou a mão e apareceu a cara de um homem, era o irmão da mãe que veio se despedir, sabe. E o meu avô veio depois da Primeira Guerra Mundial. A Ucrânia teve, já depois disso, entre 18 e 21, um rápido interstício de independência. Meu avô lutou por essa independência e quando os bolcheviques chegaram na Ucrânia, meu avô foi preso. E foi mandado num campo de concentração na Sibéria. Aí fugiram, a parte que meu avô morava ficou para os poloneses e eles conseguiram sair da Ucrânia, lá de Ternópil, para o Brasil, passando por Lviv para o Brasil. Quando o regime moscovita invadiu e já começou a fazer como rumo deles, começaram a tirar todos os bens do povo. A Rússia queria adaptar todo mundo para coletivo. Como a Rússia tem sempre e tinha sempre a vontade. E como eles chamaram a povo, não é? Quem tinha bem as coisas, não é? Teria abaixo assinado que ele entrega a bens para a Soviética União. Como meu pai também tinha sítio, e também foi lá na escritório deles e assinou. Que ele assinou assim, que eu assino baixo assinado, que eu entrego todos os meus bens com boa vontade para o regime comunista Soviética União. Não é? Quando papai assinou, já papai devia dar todos, entregar para o governo, não é? O que papai tinha, carroça, cavalo, o que papai tinha, só para nós casa, mais nada. A nossa aldeia, quando em 39, ou foi 40, 41, quando Hitler assinou esse tratado de não agressão com Stalin, que ele devolveu as terras ucranianas, segundo a gente soube, todas as pessoas da nossa aldeia foram mandadas para a Sibéria. Esses 2 anos, até 41, foram terríveis, né? Porque comunistas, os soviéticos, em primeiro lugar, eles tentaram eliminar esses elementos nacionalistas. Muito bem. Em 41, quando estourou a guerra entre Hitler e a União Soviética, nós ficamos sob o regime nazista, entendeu? Aí sim. Então nós tivemos sempre 2 inimigos para lutar. A Rússia, comunismo fugiu, entrou a Alemanha. Então a Alemanha deram ordem. Onde tem 3 pessoas, juventude na casa, é obrigado a ir para a Alemanha trabalhar. Como minha irmã estava escrita, e eu queria defender minha irmã. E falei, onde eu vou, só não deixo minha irmã sair da casa. E troquei. Com a irmã ficou em casa e eu fui. Quando cheguei na Alemanha, já trabalhar 42 até 45. Os alemães invadiram aqui essa região e tiraram meus pais de dentro da casa deles. À noite, a minha mãe tinha mais a minha irmã Maria, que só tinha 3 meses. Então só deu tempo da mãe enrolar nós em 2 colchas grandes, pegar algumas pecinhas de roupa e pegou um quadrinho de Nossa Senhora amamentando Jesus. Ela disse, eu vou sair da minha casa, vou levar a Mãe Santíssima comigo. Nessa caminhada foi minha avó, as 2 vós, minhas tias. Assim a mãe conta que eles andaram muitos quilômetros pela beira da estrada a pé. Os velhinhos que não aguentavam a caminhada caíam, os filhos não poderiam voltar atrás para levantar o pai ou a mãe para levar junto. Então, aí quando nós chegamos na
divisa lá, não sei se com a Alemanha, com a Polônia, não sei bem, porque eu era nenê. Eles colocaram o povo em vagões de carga, vagões fechados, era muito sufoco, muita gente desmaiou por falta de ar, tudo, e assim foi a nossa ida até a Alemanha. Daí lá os homens era para ir ou para soldado ou para trabalhar nas indústrias de material bélico, e as mulheres tinham que trabalhar na roça, nas fábricas, produzindo no lugar dos homens. Ali nós moramos, passamos a nossa vida 10 anos, entre 39, da saída da Ucrânia, até 49, a saída da Alemanha para o Brasil. A terceira fase da imigração é a fase do pós-Segunda Guerra, que vai mais ou menos de 47 a 52. De 47 a 52, quando vêm muitos ucranianos para o Brasil. Quando a guerra terminou, os americanos venceram e nós ficamos sem pátria. Nós não poderíamos voltar para a Ucrânia porque não tinha como, porque o russo já tinha tomado a Ucrânia. E não poderia ficar na Alemanha porque nós não éramos alemães e também não tinha onde ficar, porque a Alemanha estava totalmente destruída, toda bombardeada. Depois a Rússia ainda acusou que nós somos bandidos, que nós trabalharam na Alemanha, ajudaram a Alemanha, fugiram ainda, que alguém serviu no exército alemão, e assim por todos os lados acusaram, não é? Aliados, o que fizeram? Fazer rogatório. Por que o povo não quer voltar para a Rússia? Não é? Começaram aqueles imigrantes a esclarecer. Por qual motivo? Assim como eu também, não é? Por qual motivo nós não queremos voltar para a Rússia? Que a Rússia, como nós somos inimigo, e quando a gente vai voltar, saímos do Gestapo, vamos para KGB. E a Rússia de novo vai mandar nós para a Sibéria, para qualquer lugar. Devemos lembrar também a destruição física do povo ucraniano. Os comunistas destruíram toda a classe média, a inteligência ucraniana. Escritores, pintores e outras pessoas, e outros intelectuais. Entendeu? Muito bem. Em 1900, houve três fomes organizadas que a Rússia, a União Soviética, organizou para destruir o povo ucraniano. O primeiro foi em 1926, a primeira fome era relativamente pequena. Depois, 1932, 1933, onde, da estatística populacional da Ucrânia, sumiram 8 milhões de pessoas. Eles tiraram toda a produção agrícola produzida na União Soviética, principalmente na Ucrânia, que era o celeiro, e deixando à morte milhares de agricultores, milhares de pessoas nas cidades, sem suprimento. Eles, com isso, supriam apenas as tropas do Exército Vermelho e a elite soviética. Ou seja, foi um assassinato, um dos maiores holocaustos que se tem conhecimento essa década da fome. Mas a União Soviética fez outro grande muito mal. O regime comunista, por exemplo, ele conseguiu destruir muita coisa ucraniana. Em primeiro lugar, destruiu a família, destruiu a esperança do povo ucraniano, tirou a iniciativa deles, porque naturalmente o povo parou de pensar, porque o Partido Comunista pensava por ele, dizia o que ele devia fazer e o que não devia fazer. A minha emoção é de poder encontrar a tia, porque eu acho assim, ela foi uma heroína, porque da família toda, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, os alemães tiraram todos de dentro da casa e ela caiu de joelho e falou que poderiam matar ela ali, que ela não iria sair. Ela tinha na época as 3 menininhas pequenas. Levaram o meu tio, que é o marido dela, à força, né? Ela viu levarem ele à força,
Ele foi soldado militar, morreu na guerra e ela não afastou o pé do lugar de onde que ela estava morando. Então a minha emoção é essa, sentir que ela foi uma heroína, porque tudo que ela passou aqui sozinha, com 3 crianças, e hoje eu poder ter a graça de conhecer ela e dar um abraço, eu acho que é bastante. Nós assim saímos de casa só com roupa do corpo. Daí nós pensamos, porque isso bombardeavam, atacavam, sequestravam. Então gente assim saía, sabe, mais pelas colônias, né? E voltava pela manhã, mas era à noite. E assim foi, sabe, aquilo já encheu. Daí meu pai disse, pois vamos pegar, abandonar tudo, vamos alguma parte assim para frente, pode ser que algum dia, né, que melhora aquilo, nós voltamos. E aquilo nunca mais nós voltemos, sabe? Pois gente daí saiu de lá, deixou tudo, minha mãe deixou, coitada, pão assando. E ainda era para ser um dia santo, mas gente não lembra, porque isso Deus o livre, uns 60 anos. Então daí gente assim, sabe, se desnovia, mas aqui no Brasil para nós foi muito bom. Vou dizer para vocês, vocês têm que se orgulhar, como se eu orgulho, com o povo brasileiro. O povo brasileiro não dá valor muito, não é? Não existe povo tão bondoso como o Brasil. As pessoas que vieram na época, vieram porque lá não eram felizes, né? Porque tinha guerra, guerra traz fome, guerra traz morte, né? Eu sei uma série de histórias que se contavam na família, né? Então, as pessoas queriam uma vida normal, uma vida sem... que nem hoje tem na Ucrânia, mas o povo ucraniano sofreu muito. Para isso, quase todas as pessoas na Ucrânia, quase todas as famílias, eu digo, tem pessoas que morreram, ou em guerra, ou perseguidas pelo regime, ou delatadas sem merecer. Todo mundo tem alguém na família que, se você for, às vezes, quem mora lá, a geração, não sabe que o medo fazia com que as pessoas não contassem. Até hoje, na Ucrânia, até pouco tempo, tinha uma escola em nome do Paulek. Paulek era um menino, é um pioneirozinho, tipo, como se fosse um lobinho, entendeu? Com um lenço vermelho e tal. E ele foi elogiado, tornou-se o símbolo da criançada, porque ele denunciou o pai dele para a polícia secreta soviética. Isso é tratar, o objetivo era destruir família. Porque a família, naturalmente, acho que por sua estrutura natural, ela era contra o regime comunista. Não é questão soviética ou não, mas contra o regime comunista. Né? Era contra a religião, que era contra a religião, e para a família, naturalmente, sempre a religião, mesmo hoje em dia, não é? É importante.